jamais abandono, solidão, infortúnio. Deus permanece contigo. Ele é o fulcro gerador de poder, em torno do qual tudo e todos gravitam. Dele é a linguagem positiva, atuando à distância no equilíbrio cósmico, na força de atração das moléculas. Magneticamente a ele atraídos, estamos associados uns com os outros na grande obra de regeneração. Sua ação se expande e produz efeitos que se devem realizar através dos fenômenos vivos da natureza. Quando as circunstâncias se apresentam aziagas, fomentando sombras e amarguras, quando as enfermidades predominem, diminuindo as resistências, quando as necessidades se multipliquem em turbilhão de inquietudes, quando os apodos invistam sem piedade e todos se tenham ido, Deus permanece contigo. Quando o homem cai, há um distúrbio no equilíbrio universal. Quando ele se reergue e avança, a harmonia sideral se reorganiza. Tu és um cosmo no universo, e as leis que te regem o destino impõem-te a gravitação harmônica em torno do astro-rei. Deus aí permanece. Condutores orientam o passo, mestres conduzem o ensino, leis governam a vida. A tua vida escreve páginas que irão influenciar outras vidas, nelas permanecendo como exemplos, estímulos ou derrotas. Deus permanece sempre, guiando-te e fortalecendo-te para o final feliz. Não o duvides, nem o desconsideres. Descobre-o, pois que ele permanece contigo. Quando nos reportamos à vontade de Deus, referimos-nos ao controle da sabedoria perfeita que nos rege os destinos e observando nossa condição de espíritos eternos, acalentados pelo infinito amor da criação, ser-nos-á sempre fácil reconhecer as determinações de Deus em todos os eventos do caminho a nosso respeito, já que a divina providência preceitua para cada um de nós saúde e não doença, trabalho e não ócio, cultura e não ignorância, conciliação e não discórdia, paz e não desequilíbrio, tolerância e não intransigência, alegria e não tristeza, esperança e não desânimo, conformidade e não desespero, perdão e não ressentimento, êxito e não fracasso, prudência e não temeridade, coragem e não fraqueza, fé e não medo destrutivo, humildade e não subserviência, intercâmbio e não isolamento, disciplina e não desordem, progresso e não atraso, amor e não indiferença, vida e não morte. Se dificuldades, sofrimentos,
desacertos e atribulações nos agridem a estrada. São eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação, no melhor que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Eis porque Jesus, exaltando isso, nos ensinou-nos a reafirmar em oração: Pai, Pai nosso, que se faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Em qualquer tempo, para a nossa alegria de pensar e realizar, a Divina Providência nos concede todos os recursos de que temos necessidade. O corpo ativo, a inteligência lúcida, o entendimento claro, a inspiração construtiva, a riqueza das horas, o tesouro das energias, a vantagem do movimento, o verbo ágil, o conforto doméstico, a possibilidade de trabalhar, o aviso da experiência, a simpatia do próximo, o dom de compreender, o ensejo de auxiliar. No entanto, em todas as tarefas, a providência divina espera de nós uma dádiva simples, nossa atitude de paciência na hora difícil, para que não se interrompam o serviço do bem. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais um encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Por que coisas más acontecem a pessoas boas? Por que o mal viceja imune às ocorrências do mundo, enquanto os virtuosos padecem em condições mínimas de dignidade existencial? Tais situações denotam o abandono ou desídia do Criador? Como perceber a intervenção divina na vida das pessoas, se às vezes tais situações parecem carecer de propósitos mais justos e perfeitos? Para falarmos sobre essas questões em nosso programa Em Busca do Sagrado, abordaremos o tema A Providência. Em uma obra intitulada Sobre a Providência Divina, o filósofo estoico Sêneca traduz em forma de diálogo, dividido em 6 breves sessões, o problema da coexistência da providência divina com o mal no mundo. Foi endereçado a Lucílio, também destinatário das 125 cartas morais escritas por ele. O título completo da obra é Por que infortúnios atingem os homens de bem, mesmo existindo a providência? Aludindo a dúvidas do amigo apresentadas ao filósofo acerca da questão da justiça divina. O diálogo é iniciado por Lucílio reclamando com seu amigo Sêneca que adversidades e infortúnios também podem acontecer com homens bons. Como isso pode se encaixar com a bondade associada ao desígnio da providência? Sêneca responde de acordo com o ponto de vista estoico: nada realmente ruim pode acontecer com o homem bom, o sábio, porque os opostos não se misturam. O que parece adversidade é, na verdade, um meio pelo qual o homem exerce as suas atividades. Como tal, ele pode sair da experiência mais forte do que antes, pois as calamidades não passam de desafios impostos aos homens de valor. Para que se fortaleçam, Sêneca afirma que o homem de bem considera todas as desgraças como exercícios para sua própria firmeza.
Assim, em perfeita harmonia com a filosofia estoica, Sêneca explica que o homem verdadeiramente sábio jamais poderá se render diante das desgraças, mesmo quando sempre passará por elas, e mesmo que caia, continuará lutando de joelhos. O sábio compreende a fortuna e seu desígnio, e por isso não tem nada a temer do futuro. Tampouco tem expectativa de qualquer coisa, pois já tem tudo o que precisa, a sua virtude. Em suma, o desastre é a oportunidade da virtude, diz o filósofo. Na teologia, Tomás de Aquino, frade católico italiano da Ordem dos Pregadores, cujos pensamentos foram fundamentais no fortalecimento da escolástica, baseando-se em filósofos da antiguidade como Aristóteles, estabeleceu o que passou a ser chamado de vias de acesso ao divino ou caminhos para o entendimento da existência de Deus. Segundo o doutor Angélico, Deus não somente seria o Criador universal, como também o mantenedor de tudo quanto existe, estando presente em todos os atos das criaturas. Assim sendo, como fica a ideia do mal? Para o filósofo, pai do tomismo, Deus interfere na criação através das chamadas causas primárias, inexoráveis e determinadas a priori. Porém, em se tratando do homem, cuja liberdade é um atributo das suas ações, outras naturezas de causalidades podem operar. Em verdade, causas segundas e outras acidentais iriam pontuar a grade das ações, por cujas consequências adviriam aquilo que se chama mal. Para Aquino, o mal prova a existência do bem, pois sendo sua negação, não existiria sem que as virtudes máximas lhes estabelecessem causa. Se o mal existe, dizia Tomás, Deus existe, pois o mal não estaria se desaparecesse a ordem do bem, cuja privação é o mal. E tal ordem não existiria se Deus não existisse. Sem a ação livre do ser, nada de responsabilidade poderia lhe ser imputado, porquanto, dirigidos como autômatos, a vida moral seria o encadear de atos preconcebidos, tirando o ator do papel protagonista, o qual supostamente representa. Em verdade, Deus atua em primária ordem com os chamados espíritos livres, os anjos, assim denominados, e pelos homens através das causas segundas, as quais ensejam possibilidades de o mal ocorrer. Contudo, de tudo o que possa haver, o Criador, segundo os tomistas, busca obter um bem maior. Afinal, a meta a ser alcançada é a graça da iluminação, propósito das almas conscientes guiadas com firmeza e liberdade pelas divinas leis. Pertence à bondade de Deus a permissão dos males e a obtenção de bens maiores a partir deles. Deus é previsor universal de todo o ser, afirma Tomás de Aquino. Tratando dessa questão, Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 2, item 20, aborda o tema da providência. Segundo o codificador, esta é a solicitude de Deus para com as criaturas. Desse modo, de que forma o Criador poderia ocupar-se dos pormenores da vida de cada um? Haveria, por certo, a necessidade da ubiquidade, atributo em que Deus ocupa grau máximo, que por ele a consciência divina estaria em toda parte, atuando nos pensamentos dos viventes, sendo intercorrente providencial em atividade presente e constante em cada ser. A ideia de um fluido mental divino em que se imiscui a criação dá a ideia de que esse campo fluídico é o espaço de manifestação do pensamento emanado pela criatura, captado pelo Criador. Um membro se agita, o espírito sente, a criatura pensa. Deus o sabe. Desse modo, achamos-nos então na presença da divindade. Nenhuma dessas ações podemos lhe subtrair o olhar. O nosso pensamento está em contato com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele e ele está em nós, afirma Kardec. Conectados com o divino, os seres humanos caminham em sua jornada da ignorância à luz. Os erros cometidos, sinal da ignorância ativa, pronunciam consequências as quais agem, com as corrigendas de rumos e acertos de rota, visando o caminho reto.
Dessa forma, são livres os atos, porém, submetidos ao tacão da consciência que os vê, analisa e pondera, sobretudo quando sentidos os resultados percebidos e experiências deles derivadas. Vão se consubstanciando em renovadas atitudes, signos do progresso iminente. Munidos do livre-arbítrio, escolhemos nossos repertórios de ação e assim, vivos e ativos, contribuímos às vezes sem o saber para a obra magnânima do Criador. Deus não livra os homens dos destinos por eles engendrados, mas os capacita a torná-los caminhos na direção da luz. Deus não livra os eleitos dos percalços da senda, porém os fortalece para que estejam confiantes nas horas dos testemunhos. Deus não provê seletivamente benesses e tira de outros seus recursos por prazer ou escolha fútil, mas antes de tudo reparte os talentos em função das missões de cada qual, sendo por isso necessário que ocupemos o nosso espaço de reconhecimento e trabalho em prol da criação. A providência é sim solicitude divina, mediante a qual o ente roga ao Pai que lhe conceda os olhos de ver, que lhe abrande o coração ante torpes paixões, dele discernimento para separar o bem do mal, o justo do injusto, a partir das ocorrências do mundo sempre professoras, sempre tão fiéis. Deus age e promove a cura dos que buscam pacificar aquelas vibrações dissolventes e que agem, propugnando a melhoria do mundo, o encontro dos semelhantes, a conquista da unidade fundamental. Quem é refratário aos eflúvios advindos do Criador, assemelha-se à terra árida, carente de chuva, exângue de vida. É a voz canora e suave do divino condutor que nos conclama a vida, vida em abundância, onde a glória do servir será o prêmio máximo a ser alcançado, permitindo que, não importa se chova ou faça sol, que não venha o que se quis, é condão da criatura, que se doa com brandura e que busca ser feliz. É viver com mais cuidado, integrado ao mais além. Vive em paz e em plenitude, nos caminhos das virtudes, dando vida aos que não têm. Pensamentos em clemência, em direção ao Criador. É natureza da ciência, pelas mãos da providência, conduzindo ao amor. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. E eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Todos nos reconhecemos filhos de Deus. Nessa condição, habitualmente, quase todos no mundo solicitamos à Divina Providência nos forneça tudo aquilo de que necessitamos. Efetivamente, o Todo Misericordioso nos concede, por meios múltiplos,
todos os recursos básicos à sustentação da vida através da natureza. Todo pai, no entanto, forma o caráter e a personalidade dos filhos através da disciplina e do estudo, do trabalho e da experiência. Na terra, assim permanecem, por nossa conta, os cuidados com o solo, os irmãos problemas, os filhos por educar e certas dificuldades a suprimir. Muito comum, porém, no plano físico, quase todas as criaturas reclamarem a presença de Deus quando esse ou aquele problema apareça. Queremos que o Pai Supremo nos tome lugar nos momentos de crise. Exigimos que o Criador nos solucione as questões do relacionamento recíproco. Rogamos ao eterno doador de todas as bênçãos, nos conserte esses ou aqueles familiares doentes ou desorientados. Recordemos, no entanto, que somos filhos de Deus, e Deus, que tudo pode realizar, reserva alguma parcela de serviço e responsabilidade para cada um de nós, a fim de que aprendamos a fazer pelos outros o que Ele faz constantemente por nós. Auxílio se baseia na comunicação, e toda comunicação, a fim de expressar-se, roga caminho. E isso transparece dos processos mais simples da vivência comum. O medicamento, via de regra, pede veículo para alcançar os mais entranhados redutos da vida orgânica. Fontes garantem cidades reclamando redes de canalização. A força elétrica, para ser alavanca de atividade e progresso, exige fios transmissores. E até mesmo o próprio pensamento materializado no plano físico, para atingir a mente alheia, necessita acomodar-se em estruturas verbais. O amparo do mundo superior não foge ao sistema. Paciência com trabalho é o clima indispensável à intervenção da providência divina pelos meios imprevisíveis e múltiplos em que a divina providência se manifesta. Observa semelhante lição por ti mesmo. Ante problemas que aparecem, se te perdes no desespero sem pausa, ou se recolhes obstáculos cozinhando-os indefinidamente na queixa, nada mais consegues senão tumultuar a própria experiência, impedindo a presença da tranquilidade imprescindível ao apoio da vida maior. Quando sofrimentos e provações te batam à porta, refugia-te na paciência e no trabalho, e verificarás que agentes ocultos colaboram eficientemente contigo na supressão de quaisquer dificuldades e sombras. Lembremos-nos disto: sem paciência com trabalho, nenhuma obra de elevação se consolida. Mas é importante salientar que o trabalho sem a paciência pode induzir a desequilíbrio, tanto quanto a paciência sem trabalho pode favorecer a ociosidade. Em todas as circunstâncias, serve e espera, sempre sem reclamar, e adquirirás a certeza de que, com a paciência conjugada ao trabalho, oferecerás constantemente o melhor de ti mesmo, em louvor do próximo, para receber o melhor dos outros, sem nunca atrapalhar o concurso de Deus. A janela ainda fria daquele quarto indicava que o sereno banhara aquele lugar. Envolto em cobertores variados, Ernesto Brie se refastelava tentando embalar um próximo ciclo de acalentado sono. Tudo parecia fluir em beleza e vigor, nada indicando advir que pudesse abalar a confiança do jovem, a essa altura no usufruto dos seus 20 e poucos anos.
A natureza lhe houvera sido pródiga, saúde perfeita, musculatura avantajada, olhos de lince com perfeição invejável, saúde de um touro, diziam seus pais. Ernesto parece ter sido talhado para uma existência daquelas em que o espírito descansa das agruras do caminho, fato raro entre os habitantes da terra. Para além de todos esses atributos, o jovem também fora agraciado de formas finas e equilibradas, dando a ele uma beleza lirial, por cuja aparência adocicada, pretendentes de todos os lugares disparavam naquela direção somente ao ouvir o soletrar do seu nome. Ernesto olhava a janela fria e pensava: como Deus é bom! Naquele dia, tão logo o sol abrasou o horizonte, o jovem se levantou para o início das atividades matinais, as quais envolviam exercícios físicos, preparação de alimentação frugal e acesso às frivolidades dos folhetins que lhes caíam às mãos. Tudo parecia crer que ali havia preparativos para um exaustivo e laborioso dia, nada mais distante da verdade. A vida de Ernesto era um emoldurado tédio que se alastrava dia a dia, alimentando o monstro da vacuidade que, sem perceber, ia corroendo de pouco em pouco a vitalidade daquele jovem talhado à felicidade. Nada a fazer sem maiores preocupações, nem objetivos, nem realizações. Todavia, a vida normal acontecia nas vizinhanças de Ernesto. A moça que morava ao lado chorava copioso pranto, pois houvera perdido o marido no dia anterior. O senhor da frente fora visitado pelo Alzheimer e não mais podia sequer reconhecer aqueles a que amava ternamente. Acolá, um jovem teria sido vítima de odioso assalto e ainda se recuperava dos ferimentos consequentes do ignominioso ato. O rapaz pensava: como Deus é bom! Afinal, fora privado de quaisquer daqueles problemas típicos dos mortais. Obrigado, Senhor! O que ele não sabia era que os verdadeiros presentes divinos estariam prestes a chegar. O dia parecia transcorrer sem altercações, porém um mal súbito tomou-lhe as forças, fazendo desfalecer ante os olhos atentos de Dona Elvira, senhora prendada que cuidava dos afazeres daquela casa. Vendo que o rapaz tombara diante dos móveis da sala, julgou tratar-se de coisa grave, ativando os alarmes todos que lhes ocorriam no momento. Saiu pela porta gritando, pedindo ajuda, sendo imediatamente acudida por passantes que, vendo o desespero daquela senhora, acudiram precípites às suas súplicas. Corram, corram, o jovem Ernesto está morrendo, gritava a desesperada Elvira. Colocado em uma maca improvisada, acomodada no fundo de um pequeno veículo que ali se encontrava, foi levado às pressas ao hospital, tendo sido atendido de urgência, dada a gravidade do caso. Médicos e enfermeiras se revezavam e tudo parecia indicar que a situação do jovem não era nada boa. Os pais já se encontravam na recepção pesarosos e aflitos. O que houve? Deus rogava a sua mãe em desespero. Por que, Senhor? Um rapaz tão bom! Salve, Senhor, o meu Ernesto! Gritava a senhora a plenos pulmões. Na sala de atendimento fechava-se o diagnóstico. Ernesto entrava em estado de coma e nada mais se podia fazer do seu quadro geral. Embora a situação vital fosse contornada, com a ajuda de procedimentos aplicados, o rapaz permanecia imóvel, denotando grave dano cerebral aparentemente irreversível. Como se acordasse de um sonho, o rapaz deu-se por conta de que algo havia saído do controle. Afinal, via ali seu corpo deitado em uma maca completamente inerte, enquanto ele flutuava pelo quarto, denotando sintomas de que havia morrido. O desespero tomou conta daquela alma, sendo necessário que interventores acudissem de pronto ao paciente em desalinho. Ernesto vociferava impropérios. Você me traiu, roubou-me a doce vida, és um sabotador, és um sabotador. O coração petrificado ruía em sentimentos negativos, apontados para aquele a quem antes agradecia. Tomado de sedativos especiais aplicados pela equipe veneranda que o acudiu, o espírito desequilibrado foi se estabilizando, até que se pudesse tratar com ele dos temas pertinentes. Alcebiades, líder daquela missão, encarregou-se dos primeiros esclarecimentos.
Jovem, por que atentas contra aquele a quem deverias agradecer? Porventura tens noção do que lhe ocorreu? Ernesto ouvia aquelas palavras tentando entender o alcance das mesmas, porém pensava apenas no que acabara de perder sem encontrar nada que sustentasse gratidão a quem quer que fosse. Não, senhor, anuiu o rapaz, eu não vejo graça merecedora de reconhecimento. Sei que estou ali, moribundo, onde antes havia vida em plenitude. És por acaso louco em me propor tal destrambelhada ideia? Alcebiades, compreendendo que Ernesto não havia compreendido os sinais, redarguiu solene. Foste agraciado por uma vida de plenitude. Teu vigoroso corpo lhe proporcionaria anos de muita saúde, sendo a doença afastada como percalço em seu caminho. Tiveste o amparo de um lar seguro, onde haverias de construir as bases de um caráter ilibado e seguro, pais amorosos, prestimosos auxiliares em prenúncio de privilégios, os quais reconhecia quando evocava a tua gratidão a Deus. Entretanto, em nenhum momento lhe passou na cabeça que todos esses predicados lhes foram concedidos em empréstimos por cuja solidariedade deveriam ser aplicados em uma vida de serviço, da qual pareciam estar longe os seus propósitos. Assim, caminhavas para o lodo do marasmo sem fim. Caso continuasse a jornada daquela maneira, desditas inúmeras lhe seriam aplicadas. Teria sido consumido pelo vazio existencial. As tuas vacuidades o fariam buscar nas drogas a saída fácil para remediar as dores que lhes consumiriam a alma. Perdido em desventura, seria acometido de moléstia grave e demência fruto das substâncias corrosivas, vegetando em uma vida extenuante e vazia de propósitos mais elaborados. Ernesto, assustado com o relato de Alcebiades, deixou-se levar por elucubrações, adentrando no obumbrado campo mental, eivado de flashes que faiscavam rastros do sentido perdido daquela existência. Percebeu que estava aparentemente bem, apesar do seu corpo ainda estender-se inerte sob a maca fria daquela sala. Deu-se conta do tamanho do problema, indagando em oportuna lucidez, que se lhe assomava de inopino. O senhor quer dizer que fizeste-me um favor retirando-me do corpo desgovernado? Sim, meu jovem. A providência divina não ocorre apenas quando as coisas parecem fluir em sinal de prosperidade, vigor, saúde, ativos valorosos para a vida na carne. Sobretudo, ela é justiça, assertiva aplicação do tempo como mola propulsora ao desenvolvimento espiritual. Nada escapa aos desígnios, pois o Pai nos aguarda o fim da jornada, enviando os seus para que acolham os perdidos do caminho. Deves dar graça pelo ocorrido e preparar-se para os novos acontecimentos. Graves tempos o aguardam e deves, mesmo assim, agradecer. A vida tornou ao corpo inanimado. Ernesto abriu os olhos para espanto de todos os presentes que acudiram de pronto aos seus primeiros movimentos. Após a euforia, percebeu que estava sem o movimento das pernas, caídas no campo de batalha do corpo que se aprumava, querendo continuar a viver. Doravante, nova vida para o rapaz que compreendia a verdadeira graça, através da possibilidade de usar tudo o que lhe chegasse às mãos como recurso para uma vida cheia de sentidos e significados. Tornou-se benfeitor, cujo reconhecimento arrastou-se pelo tempo, ciente pela providência divina que o poupara da ruína, despertando-o para o verdadeiro sentido da existência. Da janela fria do seu quarto, ao quebrado, porém refeito Ernesto, em olhos prostrados ao céu, dizia em pranto incontido: como és bom! Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando.
Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Paulo, Hebreus 10:32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo do grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Num país europeu, certa tarde muito chuvosa, um maquinista cheio de fé em Deus, começando a acionar a locomotiva com o trem repleto de passageiros para uma longa viagem, fixou o céu escuro e repetiu com muito sentimento a oração dominical. O comboio ele percorreu
léguas e léguas dentro das trevas densas, quando, alta noite, ele viu à luz do farol aceso alguns sinais que lhe pareceram feitos pela sombra de 2 braços angustiados a lhe pedirem atenção e socorro. Emocionado, fez o trem parar de repente e, seguido de muitos viajantes, correu pelos trilhos de ferro, tentando verificar se estavam ameaçados de algum perigo. Depois de alguns passos, foram surpreendidos por gigantesca inundação que, invadindo a terra com violência, destruíram a ponte que o comboio deveria atravessar. O trem fora salvo milagrosamente. Tomados de infinita alegria, o maquinista e os viajantes procuraram a pessoa que lhes fornecera o aviso salvador, mas ninguém aparecia. Intrigados, continuaram na busca, quando encontraram no chão um grande morcego que estava agonizante. O enorme voador batera as asas à frente do farol em forma de 2 braços agitados e caíra sob as engrenagens. O maquinista retirou-o com cuidado e com carinho, mostrou-o aos passageiros assombrados e contou como orara ardentemente, invocando a proteção de Deus antes de partir. E ali mesmo, ajoelhou-se ante o morcego que lhe acabava de morrer, exclamando em alta voz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Quando acabou de orar, grande quietude reinava na paisagem. Todos os passageiros, crentes e descrentes, estavam também ajoelhados, repetindo a prece com amoroso respeito. Alguns choravam de emoção e de reconhecimento, agradecendo ao Pai Celestial que lhes salvara a vida por intermédio de um animal que infunde tanto pavor às criaturas humanas. E até a chuva parara de cair, como se o céu silencioso estivesse igualmente acompanhando a sublime oração. Pois se vós, sendo maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Jesus, Lucas capítulo 11, versículo 13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade, defende a flor com os espinhos, protege a plantação útil com adubos desagradáveis, sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também
nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoroso elixir do sofrimento.
Recorda o amor que te segue a cada instante, para que o egoísmo e a ingratidão não te enregelem a alma. Tudo na vida é assistência constante de Deus. Desde o berço que te recolhe, és o pupilo da caridade celestial que te assiste de 1000 modos em cada lance da marcha humana. O abrigo do lar, a proteção materna, o amparo da escola, a bênção do pão, as dádivas incessantes da natureza, o socorro permanente da luz, os tesouros da experiência, os dons do trabalho, a riqueza da fé. A cada passo encontrarás a divina misericórdia, garantindo-te a senda no ar que te nutre, na fonte que te mitiga a sede, no remédio que te alivia, na amizade que te acalenta. E em voltando a própria atenção para dentro de ti próprio, perceberás os milhões de vidas microscópicas que te preservam a integridade orgânica, auxiliando-te a sentir e a pensar, a falar e a viver. O dinheiro total da terra não paga a fortuna de um sorriso, nem compra a beleza da consciência. A bondade infinita de Deus, vigilante e amorosa, é a força que nos sustenta e aprimora, eleva e sublima, arrojando-nos da sombra para a luz, sem exigir o alarme da propaganda e sem reclamar impostos de reconhecimento. Lembremo-nos do muito que recebemos cada dia, para dar de nós quanto seja possível, a fim de que a melodia do amor não nos encontre sem ressonância. Auxilia aos outros quanto puderes e sempre que puderes, sem cogitar de qualquer vantagem a ti mesmo, na convicção de que, buscando o bem de todos, cuidará o Senhor de atender ao teu próprio bem. Como livres e não tendo liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Observa o amparo de Deus constantemente ao redor de teus passos, mas muito especialmente quando inibição ou esgotamento te espreitam. Supunhas-te incapaz de suportar valorosamente determinada mudança na própria vida. Entretanto, acolheste com paciência um impositivo da transformação necessária e uma força imponderável te restituiu a paz com o desejo de tarefas mais amplas na edificação da própria felicidade. Julgavas-te sem recursos para resolver certo problema. No entanto, permaneceste firme no exato desempenho dos compromissos que o mundo te deu e, sem que percebesses, agentes invisíveis te apagaram as preocupações, afastando a questão que te apoquentava. Temias a impossibilidade de atender a obrigações que inesperados acontecimentos te impuseram e que se te figuraram sumamente difíceis. Todavia, foste fiel ao trabalho que a existência te confiou e esporas intangíveis te sustentaram para desempenhá-las, investindo-te na alegria da consciência que preside as vitórias do coração. Receavas versar esse ou aquele tema edificante em público, acreditando-te sem possibilidades para tanto. Contudo, aceitaste o dever de falar por amor aos companheiros da humanidade, e o auxílio espiritual
te brilhou no pensamento e no verbo, facultando-te o conforto de transmitir esperança e paz a benefício do próprio pelos fios da inspiração. Certifica-te desse modo quão importante se faz a tua parte nessa ou naquela realização perante a vida. A providência divina te concede meios acima de tuas forças, a fim de que colabores na construção do bem de todos, por livre vontade, e não de espírito escravizado ao jugo das circunstâncias. Em síntese, Deus te ajuda para que te ajudes, e dar-te-á sempre o auxílio máximo, desde que não faltes com o teu concurso no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da obra da criação, pelo menos com o mínimo do que sabes, podes e deves fazer. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais a vida que nos dás hoje. Neste dia, gostaríamos de entregar o controle das nossas vidas a Ti, Senhor. Tantas vezes queremos controlar e guiar nossos próprios caminhos, mas sabemos que os Seus planos são bons e que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus, Pai amado, traga convencimento aos nossos corações para que, sem hesitar, possamos entregar nossos dias e caminhar contigo. Entregamos nossos sonhos, nossos planos, nossas expectativas, acreditando que o Senhor é quem tem sempre o melhor para nos dar. Senhor, fazemos essa entrega a Ti e oramos em nome do Teu infinito amor. Que assim seja. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é o amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim,
dos teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.